Olá! Já parou para pensar se um livro pudesse ser mais do que só uma história? E se ele fosse, na verdade, uma ferramenta? Uma espécie de arquitetura mesmo, desenhada para remodelar nossa própria consciência? Pois é essa ideia que é fascinante que a gente vai explorar hoje. Essa citação da obra Mebadon já dá o tom da nossa conversa. Instrumentos vivos. Olha que forte isso. Não estamos falando de figuras de linguagem bonitinhas, mas de palavras que funcionam, na prática, como ferramentas ativas. Ferramentas capazes de operar e de moldar o nosso mundo interior. A grande questão é, como é que isso funciona? E é aqui que a gente chega no coração da coisa. E se um texto for menos um livro para ser lido e mais um portal para ser atravessado? Quase como uma tecnologia que só liga de verdade com a nossa participação ativa. É essa a premissa que a gente vai desconstruir juntos agora. Então vamos começar pela base, pela pedra fundamental de toda essa estrutura. Precisamos definir o conceito principal aqui. O que é, exatamente, um fragmento de consciência? Bom, o ponto crucial aqui é que um fragmento não é só um capítulo de jeito nenhum. Ele é projetado para ser um portal de experiência completo, que se basta por si só. Pense nele como a captura de um momento de eureka, sabe? Ou de uma transformação profunda, que foi cristalizada em palavras de um jeito tão preciso que quem lê pode de fato vivenciar aquele mesmo estado. Certo. Agora, o que é realmente interessante é entender o que dá a essa estrutura todo o seu poder. Vamos dar uma olhada nas 5 propriedades essenciais que funcionam como os pilares que sustentam tudo isso. Pense nessas propriedades como os princípios da arquitetura que fazem toda a construção funcionar. São elas que transformam um texto passivo, que a gente só consome, em um instrumento ativo, com o qual a gente interage de verdade. Esse esquema aqui mostra a planta baixa da ideia, né? Perceba que as 5 propriedades não são só uma lista, elas são uma rede, todas conectadas. Cada pilar sustenta os outros, criando uma experiência que não é linear de jeito nenhum, é multidimensional, onde cada pedacinho reflete o todo. Vamos ver cada uma delas com mais calma. Ok, vamos analisar cada um desses pilares. Primeiro, a autonomia experiencial. Significa que cada fragmento é como se fosse uma história completa, uma jornada com começo, meio e fim. Depois, a interconexão fractal. Sabe a imagem de um floco de neve? Que o mesmo padrão se repete em várias escalas? A ideia é a mesma. Temas e padrões ecoam por toda a obra. A atemporalidade navegável. Isso aqui liberta a gente da leitura linear. Dá para pular entre os fragmentos como se estivéssemos passeando por uma galeria de arte. Aí vem a profundidade escalável. O texto meio que evolui junto com a pessoa. Uma releitura anos depois vai com certeza revelar novas camadas de significado. E por fim, a abertura cocriativa. O texto tem espaços em branco de propósito, que só a participação e a interpretação de quem lê é que podem preencher. É um convite mesmo. Bom, a gente já viu a estrutura por fora, os pilares. Que tal agora a gente dar uma espiada lá dentro? Qual é a anatomia? Quais são as salas internas que compõem um único fragmento? A gente pode pensar nessas dimensões como diferentes cômodos dentro da mesma casa. Ou, sei lá, como diferentes instrumentos numa orquestra. Cada um tem uma função única, mas todos tocam em harmonia para aprofundar a experiência. Essa tabela aqui detalha bem como um fragmento se comunica em vários níveis ao mesmo tempo. A camada literal é informação direta, o o que. A metafórica cria pontes, é o é como se. A camada paradoxal, essa é fascinante. Ela apresenta uma contradição que serve para suspender a nossa mente lógica e abrir espaço para um insight mais profundo. E por fim, a dimensão temporal conecta tudo isso, integrando passado, presente e futuro numa experiência só. Certo. E qual é o efeito final de toda essa arquitetura tão única? Bom, ela muda fundamentalmente o papel de quem se engaja com o texto. Essa comparação aqui deixa a principal conclusão bem clara, né? Esse tipo de escrita convida a gente a mudar de postura, deixar de ser um mero consumidor de informação para se tornar um co-criador de significado. O texto não é mais um objeto a ser analisado, ele se torna um parceiro num diálogo. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O ouvinte torna-se o locutor. O que isso quer dizer no fundo? Que o ato de ler deixa de ser uma coisa passiva. Ele se torna um ato de criação, onde a resposta interna de quem lê é a peça final que de fato completa a obra. E a gente encerra com uma pergunta, para reflexão. Se um texto pode ser de verdade uma porta,
A questão mais importante não é sobre o que está no livro. A questão é: que porta se abre dentro de quem está lendo?